Tá começando o Papo de Jovem Advocacia, o podcast que fala a língua do jovem advogado. E hoje eu estou aqui com o Dr. Walter Moura. Ele tem larga experiência e atuação em tribunais superiores e também é especialista em litígios coletivos no direito do consumidor. Doutor, muito obrigada por ter aceito o convite de vir aqui conversar com a Jovem Advocacia e trazer um pouquinho da tua experiência. Eu agradeço, é um prazer e estou à disposição. Pode perguntar. Doutora, a gente tem uma temporada, essa nossa primeira temporada, a gente fala de histórias que inspiram. Então eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história na advocacia para poder inspirar aí os jovens advogados. Bom, eu não sei nem por onde eu começo, eu não tenho tanta idade, mas também não sou tão novo. Mas uma das coisas que eu gosto de dizer, no ponto de vista da advocacia, de ser advogado, é que eu me orgulho, sem também me fazer de arrogado, sem querer tirar onda, como é dito, que eu nunca prestei concurso para nenhum cargo público. E eu tive uma particularidade que, desde quando eu saí da faculdade, eu queria ser advogado. Então eu nunca estudei para nenhuma outra atividade que não fosse para advogar. As disciplinas que eu fiz na faculdade, os trabalhos que eu apresentava, os livros que eu lia e as pessoas com quem eu gostaria de conversar e de trabalhar. Veja, por exemplo, que quando você tem um professor juiz, você fala: "Ah, que legal, ele é juiz, como que é ser juiz?". Eu não estava nem aí para professor que era juiz. Eu queria saber dos meus professores advogados. Então meu professor e na época eu lembro que eu falei assim: "Quem que é o melhor advogado que tem aqui entre os professores?". E eu queria conversar com ele, ver o que ele faria, ver o que que ele lia. E eu lembro que eu tive um professor que me marcou muito, que depois eu fui fazer estágio com ele. Mas, Jair Ximenes de Aguiar, teve causa no Brasil inteiro, foi uma referência da advocacia aqui em Brasília, cearense, que veio advogar nas primeiras horas da capital federal, e eu lembro que ele me dava várias dicas, uma delas ele falava me chamava de Zé Moura: "Zé Moura, leia filosofia, você tem que todo mundo lê a lei, mas você tem que saber filosofia, você tem que saber os grandes filósofos. Você sabia que eu fui professor de filosofia antes de entrar no direito?". Então são buscas que você faz para você se aprimorar desde o começo. Porque infelizmente a gente sabe que às vezes a advocacia ela é uma atividade acidental. Tenta uma coisa, tenta outra e acaba advogado. Isso não faz ninguém pior do que ninguém. Mas quando você já quer se preparar para ser um advogado ou uma advogada e começa fazendo isso desde as primeiras horas do banco da faculdade, eu acho, não que eu tenha feito algo melhor ou pior do que ninguém, mas eu acho que dá certo. Porque eu me recordo, assim, que muita coisa que eu li, ou que eu falo hoje, vem de um tijolinho que eu coloquei empilhado lá atrás, já querendo ser advogado. Por exemplo, saber como é que fala. Por exemplo, saber como é que resolve um problema, não deixar sem muito formalismo, muita praticidade e muita objetividade, né, a gente tem que entregar o resultado, porque advogado que não ganha causa não é bom. Então você tem que achar, mecanismos aí desde o começo, para quem tá não é o a gente não está aqui no papo da jovem advocacia, já começa trabalhando focado nisso. Porque querendo ou não, uma coisa que eu também vi na trajetória, eu fui professor, é que estudar para concurso, já fui examinador de concurso, estudar para concurso, você não perde nada, porque você está estudando, você está revisando matéria, mas em compensação você dissipa muita energia e muito tempo que você poderia estar investindo também, se você quer ser advogado de verdade, por exemplo, em conhecimentos específicos, da própria advocacia e não, por exemplo, do edital de um concurso. É isso. Então assistir a julgamentos. Eu me louvo muito, agradeço muito a oportunidade que eu tive de ser estagiário e assistir sessões de julgamento. Para mim, assistir sessão, por exemplo, no STJ, Superior Tribunal de Justiça, onde eu estagiava mais, ou no Supremo, era cada dia um livro que eu lia, mas era prestando atenção. Não tinha celular para ficar celular com essas telas atuais, e eu lembro que eu prestava muita atenção, sabia o nome do me preocupava em saber o que está sendo discutido, como eles discutiam, e depois eu ainda ia ler o voto. E na época o voto não era disponível online, eu tirava cópia de muito acórdão.
Curioso que às vezes eu lembro hoje de voto e de acórdão que eu li tem 20 anos, 25 anos, eu lembro direitinho do que 25 não, mas 22 anos eu lembro. Então eu acho que o segredo, não é um segredo, mas uma coisa que eu vale a pena deixar para todas e todos é: quer ser advogado? Se prepara para ser advogado, né. Um detalhe, assim, curioso que também me vem à mente, é que quase todos os livros, não necessariamente da dogmática jurídica, aquele livro manual de, curso de, tirando esses livros, eu sempre me preocupei em ler literatura em que o título do livro, clássico ou não, por exemplo, Piero Calamandrei, quando eles falavam não de questão técnica, mas falavam, por exemplo, da própria advocacia. Então os livros Eles, os Juízes Vistos por Nós Advogados, um livro que eu já li 2 ou 3 vezes, eh, John Rawls ou Gustavo Radebruch, por exemplo, são 2 livros que eu li, não o livro que todo mundo lê o teórico, mas situações que eles falavam sobre o ato de advogar. Aí tem o Eduardo Cuturi, que é muito famoso, e aí já a loucura de quem gostava de estudar para ser advogado, por exemplo, tem um livro do Rui Barbosa chamado Réplica e Tréplica, Réplica, na verdade, que é uma coletânea só de discursos do Rui Barbosa, que foi ele é patrono da advocacia brasileira, né. Então, é legal você querer estudar para ser advogado, conhecer o regimento do tribunal, saber qual é a liturgia do cargo, a hora que põe a beca, a hora que tira, isso é importante. E isso você não aprende na faculdade, a não ser no núcleo de prática jurídica, e você também não lê livro. É você estar com a antena sintonizada nos atos da advocacia. E conversar com o advogado. É legal, você, jovem, converse com o melhor advogado da sua comarca, o professor seu. Professor, quer ver uma coisa? Eu lembro que eu perguntava para o Ximenes, professor, e eu não estudei, como é que é o negócio de cobrar? Como é que o sujeito cobra do cliente? Rapaz, ele me respondia, eu achava aquilo tão bonito dele, ele já, quando eu era aluno, depois eu fui estagiário e advogado junto com ele, mas ele já me falava bem direitinho, ele falava: olha, Zé Moura, não tem realmente, nem prática jurídica você vai aprender a fazer a cobrança, mas ele falava: ó, você tem que fazer o contrato, você tem que fazer uma proposta, ele tem que aceitar, aí assina o contrato e depois você começa a trabalhar. Isso foi uma pergunta que eu fiz para o meu professor, que depois foi meu chefe. Então, eu não aprendi isso na escola, mas eu aprendi isso muito cedo, porque eu já me preparei para ser advogado. Muito interessante. E como é que foi a tua trajetória pós-credencial, até o momento atual? Quando foi a tua virada de chave na advocacia? Eu não sei dizer. Eu acho que eu faço a mesma coisa, eu vou falar uma coisa para você que eu gosto. Eu adoro advogar, tá? Eu acho que eu herdei, meu pai não foi advogado, mas foi servidor público daqui do Distrito Federal. A gente está gravando isso aqui em Brasília, tá, esse programa. Então, é a terra onde eu nasci. Meu pai foi servidor público, igual vários outros, poderiam ser do município, do estado ou federal. Ele foi servidor do Distrito Federal. E ele, na particularidade dele de ex-professor, e minha mãe, meu pai já faleceu, minha mãe é viva, e meu pai e minha mãe eram professores. Mas uma coisa que eu acho que encantou todo mundo em casa era o tanto que meu pai trabalhava para resolver problema dos outros. Ele era um servidor público exemplar. Tanto é que tem escola aqui em Brasília que é o nome dele. E isso nos mostrou desde cedo, então acho que eu tive essa virada antes de, talvez, de escolher o curso de direito. Vamos ser útil para alguma coisa. A gente foi educado assim lá em casa. Quando eu escolho direito, eu descobri que quem mais resolvia problemas, e aí foi olhando em torno da profissão. Primeiro que eu não ia aguentar ficar sentado numa cadeira para ficar julgando o processo. Eu não ia, nem ia querer ficar ou digitando ou olhando o computador. Eu queria bater perna. E segundo, porque o encantamento que eu tive com a vida do meu pai de resolver problema, ele estava mais próximo da advocacia, de atender pessoas, do que de, por exemplo, Ministério Público. E o Ministério Público, por incrível que pareça, ele não é tão resolvedor de problemas. Ele é muito mais burocrático do que resolutivo. É uma crítica que eu faço sempre ao Ministério Público. E poderia melhorar muito, né? O promotor de antigamente não é o promotor de hoje. Ele não fica enclausurado.
Desculpa, antigamente não ficava enclausurado e ia para a rua. Hoje não, hoje é burocrático. Computador, tem promotor que nem mora no Brasil, consegue fazer. Isso eu não entendo, como é que um promotor de justiça serve fora do Brasil? É surreal, 2, 3. Ah, mas ele está estudando. Para mim, isso é incompatível com o cargo. Mas a virada de chave talvez me veio do berço, de querer ajudar. E o segundo, essa decisão que eu tive muito cedo de não me encantar por salários de concurso. Nunca me encantei com isso. Terceiro, o medo de não dar certo eu nunca tive. Então, é um sortudo? Não sei. Eu não sou sortudo porque eu não sou melhor do que os outros. Mas assim, como eu comecei a fazer o que eu gostava, eu venho de uma linha de trabalho de muitos anos. Eu acho que quando eu comecei a fazer o meu primeiro estágio remunerado, que foi no escritório de um ex-delegado aposentado, Joaquim P. de Oliveira, daqui de Brasília, eu vou dizer, eu dei tudo de mim. Como jogador de futebol do interior, eu falo assim, dei tudo de si. Fui com força. Uma das primeiras peças que eu fiz para estudar, que ele me liberou para fazer, foi uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, com 19 anos, eu escrevi uma ADI, uma ADIM. E essa ADIM deu certo. Olha que legal, ela teve um deferimento de uma liminar pelo ministro Maurício Correia, em 1999. Ele deferiu. E poxa, eu não era formado, eu era um estagiário que estava estudando a matéria. Só que que eu fiz? Eu larguei mão, por exemplo, do livro ali 2, 3 meses e passei a estudar a inconstitucionalidade de uma lei. Fiz essa ADI, era em matéria de servidor público, e aquilo me encantou. Falei, gente, olha não é que como é que é fácil, como é que isso foi possível? E aquilo, talvez, acho que essa ADIM foi a minha virada de chave. Eu falei, agora também eu não vou largar isso aqui, eu adorei isso aqui. Você escreve um negócio, estuda, fica lá doido da vida porque quer resolver. Você tem que se incorporar daquela injustiça e falar, vou resolver isso. E aí vem do berço, talvez, aquele servidor público que era o meu pai, e fala assim, é isso aqui, tem que resolver. Aí ele ia e resolvia. Vamos ter que resolver. Coloca no papel, vai atrás e empregando qualidade. Acho que desde estagiário eu sempre tive uma pastinha com papel, não pode perder prazo, tem que cuidar, tem que conhecer a pessoa com quem você está falando. Você tem que conhecer o processo que você está tratando melhor do que qualquer pessoa que vai pegar nele. Você não pode ser surpreendido. Então, o caso que você cuida, você tem que ter ele melhor do que o juiz, o promotor, o oficial de justiça, a parte. É muito ruim. Eu nunca gostei, por exemplo, de uma parte, um sujeito que vai ser meu cliente, saber mais do processo do que eu. Tem gente que é assim, não, mas aí tem advogado que fala assim, mas esse sujeito é chato, ele sabe todo o processo. Não, aí entra a questão de você se empenhar. Se o processo está comigo, eu vou saber mais do que ele. Porque eu sei agora, sei o passado, escutei ele, mas eu vou saber o que vai acontecer lá na frente. Então, você me perguntou da virada de chave. Eu acho que a virada de chave foi quando eu, estagiário do Joaquim Pedro de Oliveira, fiz essa ADI, essa ADI teve um liminar. Aí eu me achei. Eu me achava a última bolacha do biscoito. Eu falei, cara, eu sou bom demais da conta. Não mudou a vida de ninguém, talvez, mas assim, a minha mudou. Eu passei a ser muito mais confiante. A advocacia, você precisa ser confiante, né? Você defender uma causa significa que algo pode não dar certo e algo vai dar certo. E você tem que trabalhar todos os argumentos para que isso dê certo, apesar de toda a dificuldade que a justiça brasileira tem, que é o tempo, a falta de preparo de muitas pessoas, as dificuldades econômicas, sociais. Você já revelou que eu gosto de direito do consumidor. O lobby que é feito pelos fornecedores, aqui no Brasil o jogo é muito desigual. Você brigar com um banco hoje, ou com uma operadora de plano de saúde, é muito desigual a briga. Então você tem que ter coragem, você tem que ter preparo e você tem que estar na frente a todo instante. E vamos lá, já que tu entrou na questão do consumidor, eu vou te fazer uma pergunta. Faça. Eu até anotei Eu tô ela falando aqui. muito aqui. Não, eu até anotei ela aqui porque ela é mais complexa. Então, quanto ao acordo dos planos econômicos, o que o doutor nota que pode refletir para futuras alterações ou modificações no direito nacional? Porque o caso do doutor foi um caso paradigmático. Você quer uma resposta chata ou uma resposta
Pode dar as duas. Vamos fazer uma... Bom, então, tecnicamente, a resposta é a seguinte. O- os bancos, vamos lá. Eu estava como advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, do IDEC, que é uma entidade civil sem fins lucrativos, que defende os consumidores já há mais de 3 décadas e, corajosamente, quando houve a mudança dos planos econômicos, houve um estudo, e esse estudo não é só do IDEC, mas aqui eu me louvo que o trabalho não foi meu, o trabalho foi de vários advogados do IDEC, e aqui eu acho que eu devia ter uns 12, 13 anos de idade, mas já tinham advogados no IDEC que fizeram esse estudo maravilhoso de comprovação de que, quando as moedas trocavam de nome e cortavam os zeros, acho que você não vai lembrar disso, e os jovens advogados não viveram isso, mas quando tinha um período de hiperinflação e cortava e trocava o nome, então a gente já teve cruzado, cruzeiro, cruzados novos, e aí veio o real, em 96. Descobriu-se que os bancos, na hora de fazer a troca, embolsavam dinheiro. Embolsavam dinheiro. Ele, na hora de fazer a conversão da moeda, ele deixava menos dinheiro para o cidadão do que deveria. E o resto virou escultura, quadro, essas coisas que você vê dos banqueiros aí. Eles passaram a mão no dinheiro do povo. Foram ajuizadas várias ações. E como essa ação era muito simples, era só pegar o extrato do período e pedir a diferença, e ainda houve as chamadas ações coletivas, esta foi talvez a maior ação do país. Ela teve muito mais do que 3 ou 4 milhões de ações tramitando, segundo o estudo do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, do Justiça em Número de 2010, mas se eu contar de 89 para cá, eu posso dizer seguramente que houve 10 milhões de ações só tratando sobre Collor 1, Collor 2, Bresser e Verão, que eram esses planos dessa época da hiperinflação. Essa ação, ela deu ganho de causa para o cidadão. Então, o que aconteceu, por exemplo, em 2007? Os bancos começaram a pagar, porque um sujeito muito inteligente, preparado, ainda é vivo, um ministro Sidney Agostinho Benetti, que era do Superior Tribunal de Justiça, ele decidiu julgar um recurso especial repetitivo. Não era bem repetitivo, mas ele uniformizou que os bancos vão pagar, pague-se todo mundo, e ele definiu os índices de pagamento. Isso aconteceu em 2007 para 2009. O que banco faz quando é condenado? Ele paga? Não. Infelizmente, no Brasil, que é o paraíso dos bancos, eles contrataram lá os melhores advogados da época, os mais caros, e fizeram uma das primeiras ADPFs, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. O número dela é 165/DF, o relator foi, primeiro, o ministro Ricardo Lewandowski. Em 2010, eles dizem o seguinte: está vendo todas essas milhões de sentenças que estão condenando os bancos? Elas estão erradas. E eu estou certo, porque eu sou banco e eu mando aqui na brincadeira. Mais ou menos isso que eles escreveram. E é verdade. E o Supremo foi muito forte nessa época. O Supremo falou, não, não vou dar liminar. E segurou. Vamos ver o que esses bancos vão fazer. Vamos ver como eles vão se comportar. E aí começou um batalhão de advogado de banco falando, vamos dar um jeito de não pagar, vamos dar um calote nesses caras aqui, nesses brasileiros. E começou uma briga. 2010, 2011, 2012. Os bancos são poderosos, não sei se patrocinam aqui o nosso coisa, mas eu falo tudo. Mas eu falo assim, eu não tenho vergonha e tenho coragem de falar contra banco, mas eles contrataram Deus e todo mundo. Parente, primo, sobrinho, tudo. E não conseguiram. Pra você ter uma ideia, ao invés de consolidar o julgamento da ADPF contra os bancos, eles começaram a tentar impedimento dos ministros do Supremo. Então, em 2013, por exemplo, quando Joaquim Barbosa pauta o processo para julgar, e aí tem uma sustentação, nossa, eu fiz uma sustentação de 1 hora. Oh, meu Jesus, 1 hora falando. Tá lá no YouTube. E quando a gente acha que vai ganhar, o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, vai lá e fala, não, eu errei a conta. Eu errei a conta. Eles contrataram um ex-ministro do Supremo aposentado, que passa um bilhetinho lá e fala, não deixa eu julgar não, pelo amor de Deus. É o Eros Roberto Grau. Eu vi, tem isso aí.
Ele manda um bilhetinho lá, o cara, não, tem uma conta errada aqui. O Janot vai lá e não deixa julgar, porque já ia ter proferição de voto. De 2013, 2014, não pauta, o Joaquim sai, entra outro ministro no lugar dele que é impedido, e aí começa a falar assim, não tem quórum para julgar no Supremo. E aí, minha cara doutora Dani, tem um problema. Eu sou advogado nessa época do IDEC. E eu tinha associado morrendo. Se eu tenho um processo em que o sujeito era poupador em 1996, quando eu estou falando de 2013, 2014, o cara que tinha 50 já está com 60, 70. O que tinha 70 já está com 80, 90. E assim a gente tinha listas no IDEC de pessoas que já, num grupo de 10, 8 já tinham morrido. Então isso é muito ruim. Isso é muito ruim, isso é muito injusto. E banco não está nem aí para ninguém. A função do banco é dinheiro. Não existe, só tem propaganda de bonito, mas a função do banco, se ele puder ver a pessoa morrer sem pagar, isso não tem dó. O banco não tem dó de ninguém. Isso é objetivo. Eu falo isso com propriedade, falo isso no Supremo, no STJ, para quem for. Inclusive na mesa com o banco junto, eu falo isso para eles. E o ponto objetivo é, numa audiência em 2016, com o relator do caso, ele joga uma luz na gente. Ele fala, o relator é o ministro Lewandowski, hoje o ministro da Justiça. A gente lá, ele me chamava, rapaz, você está aqui todo dia. Por que não tá para fazer um acordo? Aí a gente, como é que vai fazer acordo com esses caras aí? Ele falou, não. Aí ele apontou do outro lado, tinha a advogada-geral da União à época. Ele falou assim, tenta ver na AGU se eles não conseguem. Aí a gente juntou um papel de 3 páginas, eu tenho esse papel até hoje. Foi no então advogado-geral da União, porque houve uma troca nesse período. E conversamos com ele, falou, rapaz, vamos tentar fazer um acordo nisso aqui? Eu só pedi uma coisa para ele, falou, tenta falar com eles também, para a gente também não tomar a porta na cara. A DPF, ela é uma ação objetiva, ela não tem parte, diferente das subjetivas que tem parte, autor e réu. A ação objetiva, ela tem o que se chama, ela trata de direitos difusos. Ela não tem, por exemplo, uma tutela individualizada. A tutela dela é erga omnes e para todas as pessoas, né? Eu estou tentando simplificar para não falar difícil. E não havia ainda acordo em ADPF. Ninguém tinha feito acordo em ADPF. E aí a gente protocola um pedido na AGU. O IDEC, o conselho do IDEC, aqui eu faço todas as honras à então diretora executiva Marilena Lazzarini, que já saiu, hoje ela está afastada do IDEC, mas ela é a mãe disso aqui tudo. Ela é quem deu coragem para um doidinho ir lá fazer a petição. O doidinho, no caso, era eu, mas um grupo de advogados juntos, né? Aqui eu queria citar todo mundo, mas eu não vou lembrar de todos os nomes, mas a gente fez uma loucura, a gente foi lá e propôs. Junto havia também a FEBRAPO, que o IDEC ajudou a criar, que foi a Frente Brasileira dos Poupadores, que organizou as outras entidades que não eram tão organizadas quanto o IDEC, e os advogados de poupadores que não tinham uma representatividade. Então o IDEC capitaneou isso de certa forma, tanto é que depois ele sai da FEBRAPO e fica sozinho no acordo. E o que muda no sistema de justiça brasileiro? O ministro Lewandowski, ele leva ao plenário um instrumento que levou 50 reuniões, mais de um ano para ser negociado. Eu me sentei junto com advogados dessa FEBRAPO, com o presidente da FEBRABAN, que aliás era um cara que eu tinha uma raiva danada. Hoje eu tenho uma admiração profunda, não é o atual. Eu estou falando do Murilo Portugal, um gentleman, um cara que eu vi nele talvez uma alma que faltasse nos bancos, e talvez hoje ainda falte. Ele foi um sujeito que falou, não, eu vou tentar resolver isso aqui. Ele tinha sido ministro da Fazenda, ele é um cara economista, ele teve coração ali na mesa. Não tive esse prazer talvez nas outras pessoas da mesa, mas o fato é, ele se sentou, e aí eu lembrei do meu pai e falou assim, não, nós vamos fazer isso aqui. Eu falei, pô, esse cara tem palavra. Aí tinha ministro, tinha a AGU, a gente passou desde a Grace Mendonça até André Mendonça, Bianco, todos os AGUs, Fábio Medina, Osório Medina foi quem primeiro recebeu esse papel, até
Hoje, o doutor Jorge Messias, todos eles lidaram com os planos, mas assim, o problema foi poupador estar junto com o fornecedor, consumidor e fornecedor, que na lei eles são desiguais, essa mesa equilibrou o jogo. Foi uma negociação muito difícil, por quê? Por que foi negociado? Talvez o que mudou nesse sistema, tá? É a gente não esperar o Supremo dar uma pancada na gente. Porque cá entre nós, o cidadão não ganha todas no Supremo. Eu posso dizer de coração aberto que no STJ o cidadão não ganha mais nada. O STJ deixou de ser o Tribunal da Cidadania para ser um tribunal como eu escutei de um ministro, da segurança jurídica. É poder. Ali é jogo de poder no STJ. O STJ sofre uma pressão muito grande da economia e ele uniformiza raramente em matéria de consumidor a favor do consumidor. Raramente. Basta, se vocês quiserem um dia fazer um podcast ou vão numa sessão do STJ, quando tem causa de relação de consumo, tirando a do transtorno do espectro autista, que foi uma exceção mundial à regra, você vai ver 2 advogados ou um do lado do consumidor e você vai olhar para o outro lado, vai ter 10, 15, 20, 30 advogados pelo lado dos bancos. Aí vamos ver como é que é naquele joguinho da corda, né, de esticar a corda, para que lado arrebenta. Então, essa dificuldade, ela foi superada de certa forma nos planos econômicos. Por quê? Porque toda aquela potência dos bancos cedeu numa mesa desse tamanho aqui. A mesa é um pouquinho maior do que essa. E a gente teve uma situação em que, apesar da ADPF ser um processo objetivo, a gente trouxe definições de que ali a gente estava negociando apenas a repercussão patrimonial entre banco e poupador. Foi feita uma conta muito difícil, a gente chegou num valor médio, os bancos começaram a pagar, houve nos primeiros 5 anos a metade dos pagamentos, muita gente morreu. Você tem uma ideia, tinha processo que começava a ser pago para o cidadão, depois vinha para o espólio. Hoje é muito espólio. E depois quando tem... Olha que legal, por que a gente fez o acordo? Adivinha? No curso, a gente tinha uma jurisprudência, lembra que eu falei para vocês, milhões de ação a nosso favor. Só que no curso desse acordo, por exemplo, julgou o plano real e fixou um precedente dizendo que os planos eram constitucionais. A gente ia perder a DPF. A gente ia perder a DPF. O cidadão, no final das contas, ia perder a ADPF. Mas, Walter, por que você tem tanta certeza? Vá lá para o Supremo, sente e assista o julgamento. Vá no Supremo, sente e assista o julgamento. É muito difícil. Quando o poder econômico vem, é muito difícil. O Supremo, aliás, ele tem muita coragem. Muito mais do que o STJ e muito mais do que o TJ de Santa Catarina. Muito mais do que o TJ do DF. O Supremo, eu falei do STJ, que tem uma jurisprudência francamente revogadora do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor está acabando, não é no Congresso, é no STJ. Os prazos prescricionais reduzidos, a extinção, a banalização do dano moral, não banalização que o juiz dá, mas dizendo que dano moral não cabe em hipótese nenhuma. Ainda no final do mês agora vai julgar que não cabe dano moral, foi afetado agora, quando você tem uma falta de prestação de plano de saúde. Ora, se isso não é dano moral, você esquece. Então muda o ensino jurídico, muda os livros, mas o STJ tem realmente esse score, né, essa pontuação muito ruim para o consumidor. O Supremo não. Mas o Supremo, nessa causa, a gente identificou que a gente ia perder. Por isso que a gente fez o acordo. E no final das contas, deu o resultado que a gente previa. Então as pessoas receberam. Olha que legal, eu não sou muito pretensioso não, mas depois desse acordo, abriu-se jurisprudência para que várias outras causas fossem resolvidas com base no consensualismo. Então, é uma causa pioneira em ADPF, com direitos patrimoniais e extrapatrimoniais, em que foi extinta por homologação de um acordo. Esse acordo durou 5 anos, hoje ele é um sucesso, ele é um case de sucesso, um caso, né, de sucesso para a jurisprudência do Supremo. Basta ver que os ministros citam ele como exemplo de resolução de conflito. O Tribunal de Contas da União hoje, ele segue essa regra do consensualismo, né, ele significa que melhor do que você discutir uma questão até o fim, matando gente, talvez seja interessante você antecipar o resultado, que não seja não tão bom para um nem tão bom para o outro. E é bom lembrar que um acordo, quando é bom para as duas partes,
ele talvez não seja um bom acordo, mas quando ele é ruim para as duas partes, ele é um ótimo acordo, porque todo mundo está sofrendo ali. E veja o caso de Mariana hoje, veja casos de. São vários casos que realmente estão sendo extintos, até brigas entre o próprio governo, né, entre os municípios, a briga com royalty de petróleo é outra que pode ter essa solução. O Brasil está entrando na possibilidade do acordo. O acordo vai ser talvez a grande saída para dirimir hoje o que se chama os processos estruturais. Então, o INSS acabou de fazer acordo para a devolução da fraude sofrida pelos aposentados e pensionistas e mudou. Talvez essa não é, eu não estou sendo pretensioso nem me fazendo de arrogado, mas esse caso mudou a jurisprudência do Supremo. Com certeza. E já que a gente entrou na linha de plano de saúde, Hum, o que o doutor acha sobre o rol exemplificativo da ANS? Foi uma vitória para o consumidor? olha, vou ter que respirar. Queres mais água? Não, esse Não? caso está em julgamento Aham. no Supremo, tá? Esse caso eu vou te resumir. Eu não sei se vocês lembram ou já estudaram a diferença entre contrato aleatório e comutativo, tá? O contrato, vamos dizer que o contrato de risco é aquele contrato em que eu sei o que eu estou pagando para cobrir uma quantidade de eventos que eu não sei se vão acontecer. Aí você tem a fixação do risco. Eu adoro ler livros sobre isso. Esses dias eu recebi de um professor do Rio Grande do Sul um livro dele, que ele era consumerista, hoje ele já não é mais. Eu li o livro e falei, não, isso aqui você já não estuda mais consumidor. Por quê? Porque em contrato de risco, e o contrato de seguro é o contrato por excelência que envolve o risco. Basta dizer que, se nós tivermos aqui um mal súbito, Deus me livre, eu estou batendo na madeira, eu não sei o que que é. Qual que é a minha. E o que que eu fiz de poupança, de cautela e de reserva na minha vida? Eu paguei um plano de saúde. A questão é, quando eu chegar lá no hospital, e eu falei, nós tivemos um mal súbito. Então você está coberta por um rol taxativo. E eu não, eu estou de fora. Por que você é melhor do que eu? A sua doença é maior ou pior do que a minha? Isso nunca existiu. Esse assunto nunca existiu. Isso é uma criação esdrúxula de teses absolutamente economicistas que só querem transformar o lucro das prestadoras de serviço médico-hospitalar na modalidade de seguro em um lucro certo. É como se fosse. Isso daí tem a ver com o mercado intervindo no direito. Olha, eu botei 2 bilhões, eu quero tirar 5 bilhões. Mas agora eu estou tirando só 3,5. Eu só estou falando do faturamento e o lucro. Eu sustentei nesse caso no Supremo. E eu tive a infelicidade de ouvir do presidente. Eu joguei uma isca. Pode, isso aqui vai pro ar. Eu joguei uma isca. Eu falei do número. E infelizmente eu escutei do atual presidente Supremo, ministro Barroso, ele falando, pois é, nós vamos ter que ver esses números. Eu achei que ele era juiz, eu não sabia que ele era contador, não, nem que ele era economista. Porque como eu aprendi, você vê o julgamento. E outra coisa, se a empresa de seguro está achando ruim pagar o rol exemplificativo, muda de ramo. Muda de ramo. Vai vender Coca-Cola na rua, vai vender refrigerante na rua. Por quê? Ninguém quer mudar de ramo. É altamente lucrativo com o rol exemplificativo, o rol aberto. Então foi uma vitória muito grande para o brasileiro. Quem deu essa vitória não foi o judiciário. Quem deu essa vitória foi o Congresso, que votou uma lei reabrindo o rol. E é mais uma vergonha que o STJ passou. Porque o STJ inventou uma tese lá de rol mitigado. O que é mitigação? Vai para a porta do hospital e vai ver. Por isso que eu falei na sustentação oral de 3 minutos, eu falei assim, olha, fora desse ar-condicionado, quando você tem alguém na sua família que está passando mal, não é essa conversa de advogado caro que vocês botaram aqui, não. A vida lá é diferente. E a gente no IDEC, a gente, quando advoga para consumidor, a gente vê uma vida diferente. Que talvez eu tô aqui de gravata, tô com esse terno aqui, com essa roupa bonita, a gente tem que aprender quando advoga para o consumidor que a gente vê a vida lá fora. E o judiciário esquece muito isso. O judiciário hoje está com as vistas para fora do Brasil, não para fora do tribunal. É querer ir para Portugal, é querer ir para Espanha, eu vou estudar fora. Mas o Brasil tem coisa bonita demais para ver, ele tem coisa bonita demais para entregar. Joinville, uma cidade maravilhosa. Santa Catarina, um dos estados mais belos do mundo.
do mundo. Eu conheço do oeste até o leste. Eu tenho mais orgulho de ir para Santa Catarina, e meus amigos sabem disso, eu não minto nisso, do que ir para fora do Brasil. Me dá uma passagem para Santa Catarina, eu não quero ir para lugar nenhum do mundo. Tá? De ponta a ponta ali eu conheço. E assim também eu adoro o Piauí, assim também eu adoro o Ceará. E as nossas faculdades são fantásticas. Então, vamos olhar para dentro do Brasil, o direito do consumidor quer muito isso. Ah, mas nos Estados Unidos é assim assado. Tá, mas nos Estados Unidos é assim assado, a renda per capita é altíssima. Ah, mas em Portugal não é assim. O que é Portugal perto do Brasil? O que o português passa? Portugal cabe dentro de um estado brasileiro. Não tem os problemas territoriais e de pobreza estrutural que a gente tem. Então, assim, jovem advogado, se quiser ser advogado e na área de consumidor, prepare-se para apanhar dos fornecedores, porque agora tem o tema da vez que é a litigância predatória ou abusiva. Se você quiser, eu já falo sobre Então, isso. já vamos dar É, continuidade. é, mas você se prepara também para ser muito feliz, como talvez meu pai foi sendo servidor público, que é entregar resultado para as pessoas. Por quê? A relação é muito injusta. Então, a justiça... Por que tem tanto processo na justiça? Ah, tem um professor lá agora que fala de litigância. Fala o nome aqui, o professor Baiano. Poxa, eu tinha a maior admiração por ele. Hoje eu já não leio mais nada que ele escrever. Escreveu um livro sobre litigância abusiva e tal. O que acontece com isso? Isso aí é mais uma lorota. Isso é mais uma anedota que os fornecedores fazem com os consumidores brasileiros. Você já escutou falar em indústria do dano moral? Você já escutou falar em máfia da revisão dos contratos de financiamento? Você já escutou falar em advogado previdenciário que frauda? Você já escutou falar em tudo. Só que ninguém resolve o problema de origem. O juro no Brasil é um dos maiores do planeta Terra, talvez da galáxia. Acho que no sistema solar não vai ter um juro maior do que o do Brasil. Tá? Você deve na conta corrente, no cheque especial hoje, R$ 300, em 12 meses, isso daí vai estar na casa dos R$ 4.000. Isso é surreal, né? Então o juro é impraticável. Você tem uma ineficiência completa dos setores de banco, é ineficiente. Não tem mais gerente com quem falar, você só fala com o WhatsApp ou com o aplicativo. Não existe mais agência física. A outra ineficiência estrutural, aérea, empresa aérea. Você é muito bem tratado em alguns lugares do mundo, mas aqui é zero. E já foi muito bem tratado aqui. A gente já teve empresas como a Varig, a VASP e a própria TAM na origem, elas tratavam muito bem o cidadão. Quando o dono da TAM era vivo, a TAM era uma das melhores empresas que tinha no mundo. O cara morreu, virou... Não posso nem falar. Hoje você tem que jogar na sorte. Telefonia, você não sabe diferenciar o preço de uma ligação até hoje. E os serviços concessionados de energia, água e luz. Então, o que esses caras fizeram? Eles contrataram um ex-secretário nacional de defesa do consumidor, por incrível que pareça, um cara que trabalhava para defender o consumidor, e eles criaram hoje uma história dizendo o seguinte: não pode ter muito processo na justiça, vocês estão processando demais. A máquina judiciária está sendo travada pela quantidade de gente que está processando. Coitado de mim, eu sou fornecedor, eu faturo bilhões, mas eu não posso ser processado. O que está por detrás disso? Ninguém quer resolver o problema de fundo. O juro não vai baixar, o contrato vai continuar leonino, a empresa aérea vai continuar atrasando, remarcando, sem falar nada com você. Na telefonia, os caras vão continuar te oferecendo um serviço sem você requerer, com venda casada, e assim sucessivamente. No dia que corta a energia da sua casa, ninguém te reembolsa o valor que não foi consumido, por exemplo, numa internet que é por demanda. Você não consegue mais fracionar aquilo. Então, quando o sujeito ataca, eu aprendi isso tem um livro que fala isso, né? Klaus, é um livro sobre a guerra. Quando você ataca o interlocutor, é porque você já não tem mais argumento. Quando você ataca o advogado do consumidor, dizendo que o advogado do consumidor é um predador, é porque você não tem argumento na petição para defender. E essa advocacia dita predatória, aliás, a escolha do nome foi horrível, porque quem é predador do mercado é o fornecedor, não é o consumidor pobre, coitado. Então eles inverteram o papel e transformaram
o mocinho em bandido. Quem começar a advogar hoje em matéria consumerista, achei uma tese aqui. Eu tenho 40 ou 400 pessoas que têm a mesma relação jurídica de base. Em alguns, no país, há muito tempo, esse cara era um herói. Poxa, esse cara é bom, ele tem 400 clientes, ele ajuizou 400 ações iguais. É porque a relação jurídica de base é a mesma. Ele é Ele tem a confiança de 400 pessoas e ele estudou e fez essa ação. E, aliás, ele trabalhou para ter as 400 petições. Ele tem 400 prazos para cumprir. Isso é que eu aprendi, talvez, como ser humano. Mas só que para esse discurso da litigância predatória, coitado, o CNJ embarcou nessa barca furada. Esse cara é o mal para a justiça brasileira. Esse cara é um vilão. Esse cara tem que ter... Tem um artigo na resolução do CNJ sobre litigância abusiva que fala que tem que mandar o nome dele para a polícia. Então criminalizaram a advocacia. É muito triste entrar. Cuidado quem entrar na advocacia consumerista de massa e na previdenciária, você vai entrar como vilão para defender as outras pessoas. Então, não é notícia ruim. É só notícia para você ter mais coragem e mais vontade, porque eu tenho certeza que isso vai mudar. Eu acho que mudando algumas gestões aí da cúpula do judiciário, estou falando da mudança do Supremo e do próprio CNJ, quando arejar a composição, vai acabar com isso. A OAB, por exemplo, briga em favor disso. E os juízes, cá entre nós, que têm preguiça de julgar 400 ações iguais, porque tem 400 pessoas que sofreram naquela cidade, abandona a toga. Vai para outro concurso, vai para o cartório, que dá mais dinheiro, mas a judicatura é isso. É o ato de. É você se incorporar de uma função para resolver problemas. Então, eu acho que o jogo tem que ser jogado assim e vai ser uma pena a gente começar a advocacia sendo taxado de criminoso. E está acontecendo isso, infelizmente. Tem que ter jovem advogado, preste muita atenção. E quando tiver isso, procura a OAB, procura a prerrogativa local, procura aqui para denunciar, procura esse canal formidável que conversa com o jovem advogado, porque esse problema não pode frear a capacidade da advocacia, que constitucionalmente é uma ferramenta de maior operância no sistema de justiça, de resolver problemas. Cá entre nós, quando falarem de litigância abusiva, olha por que o cara está ajuizando a ação. E eu vou te dar o pior exemplo de todos. A Advocacia Geral da União, eu escrevi um artigo, eu vou mandar aqui para vocês. Eu achei o maior absurdo da minha vida. Sério, da minha carreira, talvez. Teve a fraude com os aposentados. A fraude acontece tem mais de 5, 6 anos. Quem que primeiro descobriu a fraude e levou para a justiça? Advogado do interior, advogado aqui de Brasília. Valente, guerreiro, guerreira, lutadora, foi lá, atendeu o aposentado semi-alfabetizado, falou: você contratou auxílio funeral? Não. Pois é, mas você está pagando aqui R$ 37 por mês. Eu não sabia. Alguém usou seu nome para fazer isso aqui. Esses guerreiros desses advogados começaram as ações. Aí você vai numa comunidade, ou numa vizinhança, ou numa família, você consegue, chama os aposentados lá. Quantos tem aqui? Não, eu tenho 30 ações, 40, 100, 200. Tem gente que tem 400, 500 ações. Ajuizaram a ação, ganharam a boa parte dessas ações. A AGU, quando vai no Supremo, agora que tem a tal da operação que descobriu, todo mundo já sabia que era fraude, mas a descoberta que era fraude, ela escreve para o Supremo dizendo o seguinte: olha, os aposentados e pensionistas estão em risco. Primeiro porque foram vítimas de fraude e agora são vítimas de advogados predadores. Eu vou te mandar o artigo porque isso é o maior absurdo do mundo. É você chamar o remédio de veneno. Porque quem remediou a vida desses pensionistas foi os seus advogados, honrados. E foi uma desonra para a advocacia pública ter chamado a advocacia privada de predadora de quem eles mais atenderam. Ah, mas eles cobram 20% de honorário do pobre. Então faz o seguinte, vai lá atender. Você que é da grande AGU, por que você não sai do seu palácio onde você trabalha aqui em Brasília, ou na capital lá em Florianópolis, e vai atender ou muda de concurso e vai para a Defensoria Pública da União?
É muito fácil você criticar quem trabalhou, e aqui no Brasil isso está virando moda. Tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que valorizar a nossa profissão. Ah, tem muito curso. Tudo bem, se eu tiver o diploma e for graduado, eu vou ter direito de trabalhar. Não tirem o meu direito de trabalhar. Isso é importante para a gente ter em mente coragem, afinco e se preparar para as brigas que vêm. Meu Deus, que aula! Que Não. aula! Nossa, tô aqui paralisada, É. né? Depois de tanto conteúdo bom. Mas vamos nos encaminhando para o final. Eu tenho 2 perguntas para te fazer, as Tá. últimas. Eu sempre pergunto pro convidado, se tu se olhasse no espelho Hum. e visse o Walter jovem advogado, o que que tu falaria para ele? Pô, essa pergunta é emocionante para mim, mas assim, eu não mudaria nada. Eu não mudaria nada. Talvez eu teria estudado mais, mas eu não mudaria nada não. Acho que eu fui feliz, não fui melhor, nem pior, mas eu fui feliz nas escolhas que eu fiz e tomara que eu continue fazendo isso. Não mudaria. Eu tenho orgulho, não de dizer isso para você, para quem está vendo e assistindo, mas eu tenho orgulho de dizer isso para mim mesmo, que eu tô olhando no espelho, né? Segue, não desiste que vai dar certo. Que legal, que É. legal. E não eu não tô falando de financeiro não, tá? Eu tô falando de ser feliz no que eu faço. O que eu faço me dá muita alegria. Eu gosto de escrever, gosto de falar. Tá errado, vamos consertar. Então eu falaria para ele, ó, não desista e não desanime. Que legal, que É, legal. E a última, tu já é, deu algumas dicas no meio da fala aí, mas é. é sempre para indicar um livro. Não precisa ser do direito, pode ser um livro Difícil, geral, conhecimento geral, que tu acha que vai ajudar a jovem difícil, advocacia. difícil, difícil, difícil. Não, eu indicaria 10 assim. Vamos lá! Não, eu vou fazer uma coisa diferente. Não, porque se for para o jovem advogado, eu falo assim, não, leia a trilogia do Marcos Bernardo de Mello sobre o ato jurídico, sobre o plano da eficácia da validade. Não, tô brincando assim. Mas assim, ó, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer uma coisa diferente, que é uma coisa que talvez seja mais efetiva de qual livro indicar. Leia. Leia. Leia uma obra por mês. Leia 12 livros por ano. Pode ser romance, pode ser policial, pode ser técnico, pode ser manual, pode ser o que for. Leia. Leia. Eu não consigo. Um livro talvez que mudou a o meu estudo, que é um livro difícil um livro, não sei, mas é do João Moncada sobre a história do direito, que é um livro de filosofia. Não vou recomendar para ninguém ler, mas a minha recomendação é leia. Eu nunca perdi tempo lendo qualquer coisa que eu vi na frente, mas leia um livro de capa a capa. Por quê? Porque isso aí vai te treinar a ler o processo. Poxa, eu desisti de ler um livro, tá lá fechado. Aliás, eu vou recomendar um livro, que é um Vamos livro lá. chato para você ler do começo ao fim. O Egípcio, de um novelista chamado Mika Waltari. Ele conta a história de um médico. Por que eu estou pedindo para ler o livro? Porque eu sei que ele é chato, mas ele é emocionante e ele conta histórias que têm a ver com injustiças e justiças da vida. E quem terminar de ler é capaz de pegar um processo muito difícil em PDF e ler de ponta a ponta. Então, leia de ponta a ponta um livro por mês. Se não conseguir lê de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, ou pelo menos um livro em um ano. O que não pode é ficar só na tela do celular e do iPad ou do computador. Perfeito. Walter, muito Eu que obrigada. Teu agradeço. conteúdo foi muito, muito rico, tá? Tenho certeza Obrigado. que todo o pessoal que vai assistir aqui a Jovem Advocacia vai, nossa, contribuir muito e inspirar muita gente a continuar. Te agradeço demais. Eu que agradeço, estou à disposição, Dani. Obrigada, viu? Gente, agradeço quem ficou até agora e até o próximo episódio.